O objetivo dessa formação é apresentar estratégias, é apresentar ferramentas de como que você monta e como que você define uma pré-vendas para cloud, ok? E eu já começo esse treinamento falando do principal motivador da pré-venda em cloud, que é justamente a questão da transformação digital. Então eu quero colocar esse ponto aqui e desenvolver um pouco uma abordagem de transformação digital, que é o impacto que acontece muito grande dentro do nosso dia a dia. Cada um de nós, hoje, somos impactados por essa tal de transformação digital. E dentro do mundo corporativo, o que acontece? Inúmeros projetos que chegam hoje, seja de migração de Office 365, seja de Azure, seja de AWS, qualquer projeto que acaba chegando no seu dia a dia, esse projeto ele é motivado por alguma questão relacionada à transformação digital. E é importante deixar bem claro que a grande maioria dos projetos são impactados pela transformação digital justamente por conta de uma pressão do mercado, por conta de uma necessidade que as empresas têm de atender uma nova experiência para o cliente na ponta. Então, se a gente for traduzir um ponto o que é transformação digital, são as empresas que elas precisam criar novos meios de serviços, novos produtos para melhorar a experiência do cliente na ponta. Quando você tem isso bem claro do que é transformação digital, qualquer reunião que você chega junto ao cliente de pré-venda, você precisa identificar esse ponto. Então, a primeira dica que já coloco aqui para você dentro desse treinamento é: você como um profissional de pré-venda que busca uma formação de pré-venda, você precisa justamente identificar isso. Dentro de uma primeira abordagem, qual que é o motivador de negócio e qual que é o produto ou qual que é a experiência que aquela empresa, que aquele negócio quer melhorar no cliente final. Quando você começa a mapear e tem esse feeling do impacto do negócio com o cliente, aí a sua pré-venda ela começa a ter um direcionamento diferente. Você deixa de ser um profissional de pré-venda que somente está batendo pedido e atendendo o que as pessoas estão falando, e você passa a ser um pouco mais preciso e advisor do ponto de vista de negócio. Tá? Então, o tema transformação em nuvem, o tema transformação digital, ele é muito importante justamente para dar esta visibilidade. Por que a computação em nuvem não para de crescer? A computação em nuvem não para de crescer justamente por conta da transformação digital, certo? A tecnologia e a transformação digital revolucionaram o modo com que as empresas realizam serviços. Pesquisa recente aqui aponta justamente que a transformação digital, ela lidera, né? Ela lidera ali a abordagem do, poxa, preciso me mover. Existe uma pressão? Sim, existe. As empresas, elas se movimentam fortemente na direção de novos formatos, de operações e serviços para melhorar a experiência do cliente. E como que a empresa entrega a transformação digital de uma forma rápida e precisa? Através de computação em nuvem, através de cloud ou através de IoT. Então, cloud e IoT lideram aqui toda a questão de transformação digital dentro das empresas. E quando a gente traz para um cenário numa realidade atual do ponto de vista de Covid-19, pesquisas mostram que as empresas aceleraram o processo de migração para a nuvem à medida que o isolamento social era adotado. Outra pesquisa aqui recente também. A maioria dos líderes de TI indicam que a pandemia forçou mudanças na estratégia de cloud. Então, se a empresa tinha uma estratégia, ela criou uma outra abordagem. Ela teve que tomar a frente. A partir do momento que ela se posicionou diferente com relação a essa computação em nuvem, a cloud, ela já tinha projetos engavetados? Tinha. A transformação digital já era um impacto para ela? Era. A Covid acelerou isso. Então, a empresa, ela entende que ela precisa fazer essa movimentação para a nuvem. E essa movimentação para a nuvem vai estar relacionado à experiência do cliente na ponta. Você, como profissional de pré-vendas, tem que ter sempre tem que estar sempre antenado no motivador daquela reunião. Ou seja, qualquer um vai e te chama para uma reunião, mas tá bom, eu vou participar de uma reunião. Mas com qual que é o impacto deste projeto no business deste cliente?
Essa é uma pergunta fundamental, pessoal. Anota aí. Qualquer pré-venda que você venha fazer, você precisa ter essa clareza. Qual é o impacto deste projeto no business do meu cliente? Essa é uma pergunta. Quando você estabelece essa pergunta na hora que nasce uma oportunidade, a hora que uma oportunidade cai no teu colo, de novo, você deixa de ser um pré-venda que só gera pedido ali, né, do ponto de vista de custo, orçamento, e você passa a ser mais estratégico. E a partir do momento que você faz essa pergunta, você precisa chegar aqui, ó, antes do gerente de conta, o que que entra? Entra um pré-vendas. Poxa vida, o que que faz um pré-vendas? O pré-vendas ele vai apoiar a definição do escopo, a definição da estratégia, ele vai mapear os serviços, ele vai ajudar o desenho de arquitetura, ele vai dar um suporte na prova de conceito e aí ele vai ajudar a chegar no custo de TCO e no custo de ROE. Poxa vida, o pré-vendas faz tudo isso? Sim. Poxa, mas eu não faço tudo isso exatamente. Então, a partir de agora, eu vou te explicar técnicas e ferramentas de como que você eleva a sua qualidade de pré-venda. E você que está entrando agora no mundo de pré-venda e está buscando uma formação de pré-vendas cloud, você precisa dominar cada um desses quadrantes. Caso você já faça isso, você vai, com as ferramentas que eu vou te apresentar aqui para frente, você vai aprimorar. Mas é importante ter esse mindset, ter isso em mente. Qual que é o principal ponto desse slide? Qual é o impacto deste projeto no business do meu cliente? Quando você tem isso, essa pergunta, o escopo, deixa eu pegar o meu laser point, o escopo, definição da estratégia, mapear serviços, arquiteturas, tal, tudo isso vai ajudar você a responder esta pergunta. Qual é o impacto desse projeto no meu cliente? Pessoal, até se você for de serviço, né? Quem aqui é o cara que implementa serviço? Está ali no dia a dia implementando serviço. Eu. Mesmo se você é um cara de serviço, não é um cara de pré-venda, você precisa ter essa visão. Caso contrário, você é só um profissional de next finish. Next finish. Você tem que subir a barra. Deixa de ser um profissional que só implementa o que te pedem e começa a fazer perguntas, estratégias para identificar qual é o impacto deste projeto que você está entregando next finish para o business, mesmo que seja uma migração de mailbox, mesmo que seja uma movimentação de máquinas virtuais. Você, como um profissional do dia a dia, você tem que ter clareza da atividade que você executa perante o impacto junto ao business. Quando você tem essa clareza, a forma na qual você apresenta o relatório de conclusão, a forma na qual você trata esse projeto com prioridade ou não, ela é alterada. E o que você deve fazer agora? Quais são os próximos passos quando você tem essa visão? Tá? Primeira coisa, entender um pouco do cenário de cloud e o mundo atual com o mundo de cloud. A gente fala-se muito no mundo data center on-premise, mundo cloud, né? Hoje existe esse cenário, né? Hoje existe esse cenário em algumas empresas. Algumas empresas estão nesse cenário, on-premise consumindo cloud. E outras empresas estão num cenário já híbrido, né? Na qual que a gente chama desse tomorrow aqui, ou seja, algumas empresas já estão num cenário onde ela conecta o ambiente dela local com a cloud. A partir disso, ela tem uma stack compartilhada onde ela tem a nuvem híbrida. Algumas empresas estão separadas e algumas empresas estão já com um cenário de nuvem híbrida. E você que é um profissional de pré-vendas, você é responsável por criar oportunidades. Então você fala, poxa Vidal, eu sou pré-vendas? Sou. O que o pré-vendas faz? Ele apoia o time comercial. No quê? Ele apoia o time comercial nisso aqui, ó. No mapeamento de escopo, na definição de estratégia, no mapeamento de serviços, no desenho de arquitetura. Isso é o dia a dia de um pré-vendas. Um pré-vendas de 5 estrelas, ele executa cada
atividade dessa, todas as atividades. E o que eu quero te deixar claro até o final deste treinamento é como que você estabelece isso dentro das melhores práticas, cada tópico desse. Okay? Uma vez que você entendeu isso, aí você fala, tá bom, eu preciso, antes do gerente de contas, entra o pré-vendas. Mas ele entra o pré-vendas para fazer o quê? Para mapeamento de oportunidades. Poxa, Vidal, mas o pré-vendas não é o cara que ajuda ali a tirar o pedido do ponto de vista de custo e orçamento? Sim, mas isso é uma atividade. Entenda-se que uma das atividades mais importantes do pré-venda é ajudar a aumentar as vendas. Poxa, mas como assim? Isso não é papel do vendedor? Sim, mas também do pré-vendas, senão você não se chamaria pré-vendas. Você se chamaria consultor de alguma coisa. A posição desta formação é justamente a formação de pré-vendas. Poxa, mas como que eu vou ajudar o vendedor a vender mais? Identificando oportunidades. Dá um exemplo, Vidal. Veja só, você está num cliente, ou o gerente de conta te apresentou uma oportunidade. Vamos dar um exemplo. Gustavo, eu tenho uma pré-venda aqui, eu tenho um projeto de segurança. Tá bom, mas aí o Gustavo vai lá, faz toda a questão da, como que é o nome? Da precificação do 365 e tal. Beleza, muito bem. Mas é de responsabilidade do pré-vendas perguntar e identificar junto ao gerente de conta e também ao vendedor, ao cliente, oportunidades de segurança, data, DevOps e desenvolvimento. Poxa, mas se me apresentar um projeto de security, como que está a gestão de identidade? Como que está o nível de maturidade disso? Como que eu vou entregar um projeto em escopo de segurança? Veja que o pré-vendas, ele tem a facilidade de navegar em todas essas áreas. É importante deixar bem claro isso. Você, como um profissional de pré-vendas, nessa formação aqui, nos próximos vídeos, você vai ter acesso ao quê? Veja só, você vai ter acesso a uma formação específica de gestão de identidade, datas, DevOps e também Data Platform. Vamos entrar. É importante você buscar uma especialização. Eu sou pré-vendas de M365 segurança. Eu sou pré-vendas de dados. Eu sou pré-vendas de desenvolvimento. Eu sou pré-vendas de infra. Beleza. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui, por mais que você é o champion, você é o cara que responde por aquele domínio, você precisa ter o seguinte: conhecimentos generalistas de todas as áreas. Não dá para você, eu sou pré-vendas de infra, eu só olho para infra. Eu sou pré-vendas de segurança, eu só olho para segurança. Não existe isso. Pré-vendas, você tem que ter a capacidade de falar de tudo e ser autoridade naquele seu tema que você já responde dentro da companhia. Isso é de extrema importância, pessoal. Você precisa ter isso. Poxa, mas eu não conheço nada de dados. Tranquilo, até o final dessa formação eu vou te passar toda uma formação de como que você faz uma pré-venda de dados. Pronto. Mas eu não sou especialista. Não precisa, mas você precisa saber fazer as perguntas corretas. E a partir disso fazer o engajamento com o parceiro, fazer o engajamento com o especialista da área que seja de dados. Aí o cara vai responder. Mas não dá para você estar numa reunião de pré-vendas de segurança, vamos dar esse exemplo que eu falei do Gustavo, ele está numa reunião de pré-vendas de segurança, aí está ali, aí o cliente fala, não, mas esse ambiente de segurança vai ser para o meu ambiente de data lake, vai ser para o meu ambiente de data warehouse usando data factor. Aí o Gustavo fala, eu não sei nada. Ixi, Maria, vamos agendar uma outra reunião que agora eu vou chamar um especialista de banco. Tá, vamos fazer isso. Mas até você agendar essa nova reunião, você precisa ter ali a autonomia de pelo menos receber o cliente. Ele está falando de Data Factor, Data Lake e tal, são temas e conceitos que necessariamente você não precisa ser um especialista para poder falar sobre. Mas você precisa conhecer sobre. Tá? É diferente de um especialista de um generalista. Para todos os temas aqui, qual que é a sua responsabilidade como um pré-vendas? Buscar ser generalista de todos os temas. Digamos, numa escala de 1 a 5, você tem que chegar de 1 é, digamos, ruim, 2 é regular, 3
é bom, 4 é muito bom e 5 é excepcional. Digamos que para cada tópico aqui, você tem que chegar no 3. No 3 de conhecimento. Bom, bom. De regular para bom. Claro, se você é o especialista em security, você tem que estar no 5, excepcional. Mas, senhor Mendel, mas como que eu desenvolvo isso? Prática, prática, prática. Mas você precisa ter esta visão. Isso faz você a sua pré-venda ela muda, pessoal. A sua pré-venda ela passa a ter mais qualidade. Porque qualquer cliente que você entra numa abordagem aqui, ó, de security, você como um pré-venda especialista em segurança, mas tem a visão do todo, 360, você vai fazer perguntas que vai incomodar o cliente, ou que vai incomodar a sua revenda, ou que vai incomodar até mesmo o gerente de contas. Porque o gerente de contas vai falar, poxa, eu quero que você me venda aqui, me ajude a vender security. E você está ali como o chato, perguntando de DevOps, perguntando de dados, perguntando de identity, perguntando de infra e perguntando de desenvolvimento em cloud. Te apresentaram uma porta, mas você como um pré-vendas, você está cavando oportunidades. Ao final da reunião, você só manda um relatório para o seu gerente de contas falando assim, em cima dessa reunião de levantamento de escopo de segurança, eu tive a oportunidade de mapear essas dores. Oportunidades. Tá. Vamos agendar uma reunião mais à frente para a gente evoluir o tema de DevOps. Eu vi uma grande oportunidade ali no tema de banco de dados, conectado com a parte de infra de banco. Ele tem uma grande dor. Tá vendo? Qual que é o grande diferencial do pré-vendas? Mapear oportunidades. E como que o pré-vendas mapeia oportunidades? Conhecendo tecnologias. E o que eu estou falando aqui, eu não estou focado em Azure, em Google, em AWS. Eu estou olhando o mercado como um todo. Você vai pegar essa estrutura aqui e vai aplicar AWS, por exemplo. Você vai pegar essa estrutura aqui e vai aplicar em Azure. Vai aplicar em Office 365. Ou vai aplicar num projeto on-premise que chegou ali uma demanda para ti. Tá fazendo sentido, pessoal? Tá fazendo sentido? Sim. É exatamente isso que o profissional de pré-vendas ele tem que ter essa visão do todo. Se ele for um profissional de pré-vendas míope aqui, a pré-vendas vai... Assim, você não tem escala. Então, é de extrema importância ter esta clareza. Quando o profissional tem essa clareza, ele fala, poxa, então agora vamos avançar. Sim, vamos avançar. Tá ok? Uma vez que você tem essa clareza, computação em nuvem está para todas as aplicações, mas nem todas as aplicações estão para a computação em nuvem. O que você quer dizer com isso, Vidal? Eu quero dizer na prática que a nuvem não vai resolver todos os problemas. Você, como um profissional de pré-vendas, tem que entender a aplicação do cliente para saber se ela vai ter suporte ou não dentro da cloud, se ela vai ter suporte ou não dentro da nuvem. Se sim, ok, se não, essa aplicação não dá suporte, temos que pensar numa outra abordagem. E agora, vamos ser bem sincero aqui do ponto de vista de visão do time de pré-vendas. De visão aonde que o pré-vendas está localizado dentro da organização, dentro dos clientes ou dentro da área comercial, ou aonde que ele está localizado. O pré-vendas ele está localizado justamente aqui, Eu tenho aqui, por que pré-vendas, né? O pré-vendas ele é a cola entre o time técnico e o time comercial. Imagina o seguinte, eu tenho o time comercial, ele está falando com o time técnico. Então eu tenho aqui dentro das empresas um arquiteto de infraestrutura, dentro das empresas eu tenho um arquiteto de software, dentro das empresas eu tenho um arquiteto de segurança, de dados. E esses caras falam código, meus amigos. Esses caras falam bit byte. E a área comercial? A área comercial está falando nas estratégias de negócio. A área comercial está falando mais aqui em cima, numa visão estratégica. A área comercial fala aqui com a parte estratégica do negócio, estratégia de negócio. A área comercial fala com a estratégia de negócio. O time técnico está aqui. Quem é que faz a conexão entre esses dois universos?
o pré-vendas, pessoal. Por isso, você tem que elevar o teu conhecimento, que é o seguinte, o pré-vendas, ele acaba sendo um arquiteto de soluções. O dia a dia de um arquiteto é desenvolver soluções de infraestrutura, de sistema, de informações, de negócio. O arquiteto está muito ligado aqui, ó, na concepção de solução. E aí o pré-vendas ele tem que conectar com o time técnico do cliente, conectar com a área de negócio do cliente e fazer com que eu tenha uma solução. O pré-vendas ele vai entender a necessidade lá do negócio junto com o time comercial. O pré-vendas ele vai entender a demanda de infra, a demanda de software aqui de baixo. E aí o pré-vendas ele vai junto com o cliente construir uma solução. Uma vez que isso tem, parabéns, você acaba de ter um escopo definido. Você acaba de ter um escopo definido. Quando você entende exatamente o porquê da pré-vendas, fica fácil você trabalhar o dia a dia com pré-vendas. Conforme já falamos, pré-vendas é uma profissão? Sim, é. Mas é uma profissão muito conectado com o arquiteto de soluções. Você tem um arquiteto de soluções bem mais técnico e um arquiteto de soluções mais conectado com business, mais conectado com o negócio. O objetivo dessa formação é garantir com que você tenha esta visão de ser um cara técnico. Você tem que responder tecnicamente por aquilo. Ah, mas eu não sei. Eu tenho uma reunião daqui uma semana e eu não sei responder sobre esse tema. O que você faz? Amigão, entre em contato com seus parceiros, busca algum tipo de conhecimento, pede para algum parceiro participar. Parceiro que eu digo é o time. É o time. Muitas vezes algum parceiro não vai ter agenda. Não vai ter agenda. Ou se tiver agenda. Mas o que eu quero, que é de extrema importância, veja só, eu sou um pré-vendas, vamos dar uma retomada aqui. Ó. Eu sou um pré-vendas de segurança. Chegou uma necessidade aqui de algum tipo, de alguma reunião de banco de dados. Ok, você vai engajar o seu pré-vendas de dados que tem aqui no time? Vai, no caso aqui você vai, e aí tem agenda, vamos participar. Mas caso ele não tenha agenda, é de extrema importância você ter a autonomia de agendar a reunião com esse cliente, fazer o levantamento dos requisitos de dados, por mais que você não é especialista em segurança. E se for o caso, é que são reuniões e reuniões. Tem reuniões que dá para você ter essa abordagem, tem reuniões que o cara já quer o especialista para responder uma dúvida. Se é o começo do namoro junto àquela pré-venda, o que você faz? Ó, eu sou especialista em segurança, eu sou pré-vendas de segurança, tenho alguns conhecimentos em dados, deixa eu te ajudar, conte-me mais. E aí você mais ouve o teu cliente, você mais ouve, toma algumas notas, por você ser um profissional de pré-vendas generalista no tema de dados, você vai chegar até um determinado nível e você deixa bem claro para ele, ó, conheço dados até aqui, aqui, vamos agendar uma reunião com o especialista em dados, mas como ele não teve a agenda, para não passar muito o período, você precisa ter essa, digamos, autonomia. A mesma coisa acontece o cara de dados. Por isso que eu insisto, pessoal, em que cada um de vocês tem que ter o conhecimento generalista de todas as áreas. Você tem e depois disso, você buscar a sua especialização. É que hoje aqui dentro dessa formação, a maioria dos profissionais que eu pego, eles já são especialistas em alguma área. Beleza, eu sou especialista em segurança, eu sou especialista em infra, eu sou um pré-vendas de infra. Tá bom. Mas e se falar de dados? O cara foge, o cara corre de dados. Se falar de container, falar de Kubernetes, o cara corre. Não pode. Você precisa buscar conhecimento para você ter um nível intermediário para você conseguir conversar e levantar os requisitos. Até o final deste treinamento, eu vou te ajudar dentro de Developer, dentro de DevOps, Data, Identity Security, exatamente a mapear esses requisitos. Então, ao final desse treinamento, você terá a capacidade de fazer isso. Poxa, hoje eu não faço. Eu ligo para algum parceiro, eu tento... Não, calma.
O conhecimento tem que ser seu, o conhecimento tem que ser da área. Você tem que ter a autonomia de fazer uma boa pré-venda. E a boa pré-venda, de novo, é aquela pré-venda que não é míope. Ah, me pediram para olhar para fazer pré-venda de segurança. Eu vou olhar para a segurança. Não, você vai olhar para o todo. Você vai olhar para o todo. Você precisa olhar o todo. E o todo é o negócio. De novo, eu vou reforçar aquilo que eu falei. Chegou uma demanda para ti, o que, que você tem que perguntar? Qual que é o impacto dessa demanda no business do meu cliente? Acabou. Quando você tem essa pergunta, você fica inquieto pelas respostas. E as respostas para esse impacto, eu já falei. É isso aqui, é o escopo, é a estratégia, é o serviço, é a arquitetura, é a prova de conceito. Tudo isso vai ajudar você a responder essa pergunta. Qual que é o impacto desta oportunidade na estratégia do meu negócio? Quando você tem isso, claro, fica fácil. Veja que eu não estou falando de computação em nuvem, eu não estou falando em cloud, eu estou falando em negócio, pré-vendas, comercial. Ok?